Olá, seja bem-vindo ao OneFootball Brasil. Eu sou o Bob e eu tô aqui hoje para montar uma seleção só com jogadores que se aposentaram aí entre os anos de 2020 e 2021. Então, esse ano e ano passado, a gente vai montar uma seleção aqui, um jogador por posição. Bom, para começar logo no gol, a gente tem três ótimos nomes aí. A gente tem São Victor, né, o goleiro que ganhou a Libertadores pelo Galo, se aposentou. A gente tem Fernando Praz, mas o nosso escolhido é Iker Casillas, o espanhol. Fez história na seleção, fez história no Real Madrid e se aposentou no ano passado, jogando pelo Porto. Ele que em maio de 2020 teve um infarto durante um treinamento do Porto e aí foi recomendado a abandonar os gramados. Ele até se lamentou muito na época, mas fica o destaque para o Casillas, um dos maiores goleiros da história aí do futebol recente, né, na história recente do futebol. Ele ganhou tudo pelo Real Madrid, ganhou Euro em 2008 e 2012 pela seleção da Espanha, ganhou Copa do Mundo com a Fúria em 2010, tudo isso como capitão, então vai fazer muita falta o Casillas aí, já tá fazendo, né? Bom, o nosso lateral direito é um cara que pelo jeito não queria largar o osso. O Léo Moura, que aposentou com 42 anos quando estava jogando pelo Botafogo da Paraíba. Ele que começou nas divisões de base do Botafogo do Rio, acabou jogando nos 4 clubes grandes do Rio, né? Mas teve o grande destaque da carreira no Flamengo e ganhou Campeonato Brasileiro, foi 2 vezes campeão da Copa do Brasil, 5 vezes campeão carioca pelo Flamengo e chegou a jogar na seleção brasileira, né? No auge ali, jogando pelo Rubro Negro. Léo Moura também muito lembrado por uma situação extra-campo. Ele que, quando foi jogar nos Estados Unidos, falou que ia ficar com saudade da esposa, foi lá no Instagram e postou aquela foto muito conhecida, rodou as redes sociais, ele vestindo uma regatinha com a foto do casamento dos dois. Vai deixar saudades, principalmente pro rubro-negro aí. E o nosso primeiro zagueiro é um campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, o Lúcio, que também não estava muito querendo largar o osso, ele que jogou as 2 últimas temporadas da carreira no Brasiliense, do Distrito Federal, não queria se aposentar, já estava com 41 anos, acabou pendurando as chuteiras. O Lúcio com passagens, né, por gigantes europeus como Juventus, Inter de Milão. Ele por muito tempo esteve na Alemanha, jogou no Bayern de Munique, Bayer Leverkusen e foi o último pentacampeão mundial com o Brasil a se aposentar. O fim de uma era, boas lembranças daquela que foi a última grande seleção brasileira que ganhou a Copa, né? E aí o zagueiro que faz dupla com o Lúcio na nossa seleção não é um nome tão conhecido assim, mas que entra aqui no nosso time por conta de uma polêmica. E eu tô falando do Denner, ex-zagueiro do Flamengo. Ele é super jovem, tem só 23 anos, anunciou aí a aposentadoria recentemente. Mas justamente por conta dessa pouca idade, de ser um jogador tão jovem, a gente coloca ele aqui. Para quem não tá lembrado do Denner, ele é um zagueiro que jogou a Copinha pelo Flamengo em 2016, teve certo destaque, subiu pro profissional, mas aí sofre com muitas lesões, né? Ele tem um problema grave no joelho, passa por 3 cirurgias e anuncia que vai se aposentar, criticando bastante aí abertamente a diretoria do Flamengo. Fala que o Flamengo não teve tanta responsabilidade, negligenciou o processo de recuperação dele depois dessas lesões. Realmente uma pena, um jogador muito jovem. Para fechar a linha de defesa, mais um jogador que teve passagem pelo Flamengo, mas que se destacou no rival. Estamos falando do Ramon, lateral esquerdo campeão da Copa do Brasil pelo Vasco em 2011, joga no Flamengo em alguns momentos da carreira, joga na Turquia, né? Tem também um momento ali no Besiktas, e volta para o Vasco, mas não joga no ano de 2019 e 2020, também por conta de lesões no joelho. A torcida do Vasco fica chateada com ele, fala que ele já estava quase se formando em medicina, né, de tanto tempo que estava ali no departamento médico do clube. O Ramon, por conta das lesões, tem o contrato aí encerrado com o Vasco e anuncia aos 32 anos que vai parar, também muito jovem. Boa sorte pro Ramon na carreira dele aí depois do futebol, né? Não sei se vai virar técnico, não sei se vai virar comentarista, mas boa sorte para ele. E aí a gente passa pro nosso meio-campo com o nosso primeiro homem de marcação, que é o Ramires. Ramires que vem aí em uma decadência na carreira, né? Desde o fim do ano passado ele tem o contrato rescindido com o Palmeiras, tá sem clube, não encontra aí um lugar para jogar e oficialmente não tá aposentado, mas o Ramires recentemente declarou que pensa no fim da carreira, muito provavelmente vai se aposentar. Ele que teve o grande brilho, né, da carreira, o grande momento aí, jogando pelo Chelsea. Quem não se lembra do golaço de Ramires no Camp Nou contra o Barcelona, naquela temporada que o Chelsea ganha a Champions League em 2012, vai ficar na memória do Ramires e de todos nós para sempre, né, aquele gol de cobertura. Um final não muito feliz na carreira do Ramires, se aposentando aí sem clube. E aí do lado do Ramires, outro volante, né, que após a saída do Boca Juniors no início do ano passado, aos 36 anos anuncia a aposentadoria. Estou falando de Daniele De Rossi, o italiano que joga por quase 20 temporadas na Roma, né, muito ídolo lá
vai deixar muita saudade, principalmente para os italianos. E aí a coisa vai ficando boa, a gente vai chegando ali na frente, nos caras que decidem, né? Os caras mais criativos. E o nosso camisa 10, armador, é um cara que boa parte da carreira foi atacante, jogou como atacante, mas aqui tem um papel mais de armador. Tô falando de Wayne Rooney. Rooney, que talvez seja o maior nome da história recente aí da Inglaterra, né? Ele que tem a marca de maior artilheiro da seleção da Inglaterra e maior artilheiro do Manchester United, clube por onde ele mais se destacou. O Rooney, com 35 anos, era jogador e auxiliar técnico ao mesmo tempo do Derby County, clube da segunda divisão inglesa. De repente ele anuncia que vai se aposentar e vira o treinador principal, tá lá ainda como técnico da equipe. Artilheiro dos gols bonitos, né? Se no Brasil a gente tem o Dodô, que foi o artilheiro dos gols bonitos, eu daria internacionalmente esse título pro Rooney. Então, se você quer ter um momento nostálgico aí, você terá boas horas de diversão procurando pelos gols do Rooney. Dá pra ficar um tempinho no YouTube assistindo um monte de golaço que ele fez. Muitas saudades do camisa 10. Nosso trio de ataque começa com o David Villa, o espanhol, que estava com 38 anos no início do ano passado, jogando pelo Vissel Kobe do Japão, quando se aposentou. O espanhol que tem Champions League pelo Barcelona, Copa do Mundo pela Espanha, e assim como o Rooney, né, maior artilheiro da Inglaterra, David Villa é o maior artilheiro da história da seleção espanhola. Uma pena aí, mais um encerrando a carreira e marcando o fim de uma época da Fúria, né? Para fechar o ataque, a gente tem dois alemães, começando com o Mário Gomes, que se aposenta aos 34 anos. Ele que teve maior destaque da carreira jogando pelo Bayern de Munique, onde foi campeão de uma Champions League. E o Mário Gomes, que também foi importante na seleção alemã, mas tem uma curiosidade. Ele joga a Copa de 2010 e a Copa de 2018, mas não joga a Copa de 2014, onde os alemães acabam saindo vencedores. Então ele é importante para a seleção alemã, mas não tem o título mundial no currículo. E aí, para finalizar, outro atacante que esse sim estava em 2014, fez gol no 7-1, fez gols no 7-1 e se aposentou no ano passado com apenas 29 anos. Tô falando do André Schürrle. Schürrle tinha contrato com o Borussia Dortmund desde 2016, ele rescinde o contrato e dá umas entrevistas meio curiosas ali, né, quando anuncia a aposentadoria. Diz que viveu muitos bons e maus momentos na carreira, que recentemente estava tendo mais maus momentos do que bons momentos e que estava sentindo que era hora de parar e encerra brevemente a carreira aí com 29 anos. E então é isso, tá montada aí nossa seleção, tá todo mundo escalado, dá pra você ver aí, tem muitos nomes conhecidos, né, que penduraram a chuteira aí recentemente. Você lembrou de alguém que não tá aqui nessa lista? Lembrou de alguém que tá pra se aposentar e pode entrar na seleção daqui a algum tempinho? Ah, tem aquele nome que você sabe que daqui a alguns anos, né, daqui a algum tempo já vai se aposentar e só de pensar nisso você já tá com saudade? Deixa aí nos comentários, lembra aí daquela galera que a gente esqueceu, aproveita e já deixa o like no vídeo, se inscreve caso você não seja inscrito, ativa o botão de notificações e fica ligado em tudo que vai rolar aqui no OneFootball Brasil. Até a próxima!